Essa PEC não ameaça a gratuidade do ensino. Sim, essa PEC nos ajuda a buscar uma nova fonte de renda para o ensino superior brasileiro. Ao abrir o artigo que garante a gratuidade, gerará em pouco tempo a chegada de um projeto de privatização, de pagamento também da graduação. A partir do momento que elas deixam de poder cobrar, as universidades simplesmente deixam de ofertar porque não têm recursos para poder desenvolver essas atividades. Será que as senhoras e os senhores querem ficar marcados e carimbados por quem quer privatizar a educação pública brasileira? Querem vender os Correios? Não vem dizer que o PT quebrou os Correios. Aqueles que estão ali na tribuna falando do Correio, tenham uma santa paciência, dá uma olhada nos balanços do Correio. Mesmo favoráveis à medida provisória que cria o cartão reforma, partidos de oposição criticaram o montante de recursos a serem aplicados. Pelo programa, famílias de baixa renda poderão comprar materiais de construção destinados à reforma, à ampliação, à promoção da acessibilidade ou à conclusão de imóveis. Desse programa, que tem um déficit qualitativo no país, de mais de 7 milhões de famílias que precisam dessas reformas, no enquadramento que o governo coloca vai atingir 3 milhões, vão se enquadrar 3 milhões e 500 mil. Só que o que for atingido vai ser em torno de 5% ou menos de 5%. Significa que a cada 100, 95 vão ficar fora. E apenas 5 vão ser atingidos, ou menos de 5. Significa, e aí o governo Temer está fazendo uma coisa esperta no sentido da sua propaganda, que é exatamente apresentar uma experiência piloto, mas para a experiência piloto dos beneficiários vai ser piloto. Mas a propaganda, como tem colocado recursos fartos em propaganda, inclusive propagandas mentirosas, que estão sendo na justiça retirados, porque estão enganando e desinformando a população brasileira, obviamente vai ser fato. Nós não vamos aqui obstruir uma coisa boa para o povo brasileiro. Ah, mas o autor é o governo Michel Temer. Não me importa o autor, nós não votamos o autor. Como dizia o doutor Brizola, nós votamos o conteúdo. E o conteúdo é bom para o Brasil, é bom para os brasileiros, é bom para o cidadão, é bom para a cidadania, é bom para quem tem uma casa que precisa de uma reforma. E esses 2, 3, 4, até 5 mil pode fazer a diferença entre morar numa casinha que chove dentro e morar numa casinha que não chove dentro. Então eu preciso dizer isso aqui muito claro, com os pés no chão, com a cabeça no lugar e com os olhos no horizonte, de forma transparente. Não é isso que vai fazer a disputa política aqui. Isso é coisa pequena, é coisa menor. Votamos na comissão da medida provisória favoravelmente a esse tema, porque entendemos que é importante, mas discordamos dos rumos que estão sendo levados ao programa. Nós entendemos, inclusive, que esse programa, que é um programa importante, ele vai funcionar tão meramente como um projeto piloto, como um projeto, deputada Erundina, que não atende nem sequer a 5%. Os recursos desse projeto não atendem nem sequer a 5% do déficit que existe em relação às reformas. Nós estamos falando aí de 7,8 milhões de habitações que precisam. E é claro que o governo, que é um governo que hoje está nas cordas, que é um governo que tem uma pauta negativa, que é um governo que apresenta todos os dias um saco de maldades, como na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, no processo de liquidação das riquezas nacionais, está apresentando essa ação meramente como uma peça de marketing. A aprovação do projeto, ela se justifica pelos valores destinados, em torno de R$1 bilhão, um valor médio que a população será beneficiada em torno de R$5 mil, esta é a projeção, e que é
um projeto inicial. Todos nós defendemos aqui, e vamos defender essa bandeira, de ampliarmos os valores do cartão reforma, de atingirmos o maior número de pessoas. Mas a retirada do projeto, para que se justifique em função do Minha Casa Minha Vida, realmente falta aí argumentação. Me desculpe aí o autor do projeto, o PT que faz essa defesa nesse momento. O cartão reforma, ele é, na verdade, uma complementação, inclusive, pode ser visto dessa forma, do projeto Minha Casa Minha Vida, e que vai atender uma grande camada da população. Qualquer argumento diferente é uma argumentação que vai para o campo político. Temos que denunciar que a matéria tem um viés eleitoreiro para pôr na mão das prefeituras R$5.000 por moradia necessitada de reforma, quando o governo Dilma colocava R$15.000. E ainda assume no texto que é um projeto piloto. Esvazia o Minha Casa Minha Vida. Constitui a desmoralização na mídia deste que foi o maior programa habitacional dos últimos tempos do Brasil. E, sem dúvida, coloca esse parlamento constrangido, porque nós não vamos votar contra a qualquer benefício. Mas temos que deixar claro que na mão dos municípios, os cabos eleitorais é que serão mobilizados para fazer o seu credenciamento. O PPS entende que esse programa, essa proposta, passou por uma comissão mista. A relatora, a senadora Ana Amélia, fez um trabalho invejável, cuidadoso, amarrou algumas coisas que estavam mais ou menos em aberto, fechou determinadas portas que poderiam suscitar, inclusive, algumas futuras irregularidades. Ou seja, o projeto está pronto, não tem nada a ver contra o Minha Casa Minha Vida, ao contrário, complementa, porque vai autorizar que as pessoas que já têm uma unidade habitacional precária, muitas vezes insuficiente para atender aquela unidade familiar, possa fazer uma melhora num quarto, num banheiro, uma adaptação para deficiente, para cadeirante, para idoso, enfim. Isto complementa. Na votação das propostas para modificar o texto principal que havia sido aprovado, os deputados polemizaram em torno do destaque do PT para aumentar de 10% para 20% a destinação dos recursos do programa para famílias da área rural. Senhor presidente, o PSDB, na mesma linha, eu gostaria de falar, senhor presidente, me segura a palavra. Senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, há um equívoco, ninguém leu essa emenda. Os recursos destinados ao cartão reforma, pelo menos 10% serão aplicados em residências localizadas no meio rural, ou seja, os rurais estão incluídos nesse cartão reforma e também as reformas poderão ser retomadas, a exemplo do que se fez no passado com as casas novas. E agradecer também a nossa emenda, que inclui como prioridade de atendimento, no âmbito do programa, os grupos familiares cuja responsável pela subsistência seja a mulher. Ora, quem de nós não sabe que em muitos núcleos familiares a mulher, além de ter a dupla jornada de sustentar a casa, de organizar a família, de coordenar tudo isso, ela também é pai de família, ela é a mãe de família, ela é a dona da casa, ela administra toda a organização familiar e, portanto, que a mulher tenha, sim, esta prioridade e, portanto, eu caminho aqui no sentido de sejamos favoráveis a esse projeto. Esse acréscimo de recursos para a reforma de moradias de 20% para a área rural é um tiquinho de justiça com aquele que, ao longo da nossa história, é sempre o segmento mais esquecido, mais abandonado, que é o pobre do campo. Portanto, nesse projeto, que é evidente, já tem as limitações e a dimensão muito mínima já exposta aqui, esse pequeno acréscimo para a área rural é absolutamente justo. A medida provisória foi aprovada com a emenda destacada pelo PT. Trabalhadores e o povo do campo pobre agradece ao Parlamento brasileiro. E segue para apreciação no Senado.
Divergências persistiam em torno da proposta para mudar a Constituição na votação em segundo turno para permitir às universidades públicas cobrarem pela pós-graduação lato sensu, que são cursos de especialização e MBA, e pelos cursos de extensão oferecidos à comunidade. A cartilha ultraneoliberal está sendo aplicada à risca por esse governo, cujo cérebro e bolso do golpe estão fora do Brasil. As universidades, portanto, sofrem um corte brutal. Há muito tempo as universidades praticam a cobrança para cursos de pós-graduação, especialização e até cursos de extensão lato sensu. O projeto, a PEC veio para cá com uma redação que era uma redação deletéria, porque ela feria de morte o mestrado profissional, que tem um sinal de igualdade com mestrados e doutorados estrito sensu, ou seja, que deve ser público, porque são profundos, porque são os elementos primordiais para a carreira docente. Não vamos obstruir, porque as bancadas estão liberando, porque tem apelos de universidades, mas vamos manter o nosso conceito, porque ao abrir o artigo que garante a gratuidade, estaremos abrindo uma solução de continuidade que gerará, em pouco tempo, a chegada de um projeto de privatização, de pagamento também da graduação. E isso é muito grave no Brasil, porque no momento em que você restringe a formação da superestrutura, da inteligência nacional, através das universidades públicas, é o caminho, não é, do deserto da soberania. Como o texto da Constituição diz que a educação pública é gratuita, várias ações, deputado Afonso, têm sido ingressadas contra as universidades federais, seja pelo Ministério Público, seja por alunos, dizendo que as universidades não podem cobrar por esses cursos de pós-graduação. E mais do que isso, várias decisões judiciais têm impedido que as universidades possam cobrar. E o que significa isso? Ora, a partir do momento que elas deixam de poder cobrar, não pense os senhores e as senhoras que as universidades ofertam isso gratuitamente. As universidades simplesmente deixam de ofertar, ministro Celso Pancera, deixam de ofertar porque não tem recursos para poder desenvolver essas atividades. Ora, e quem perde com isso? Perde os alunos, sim, porque deixam de ter essa formação, mas perde principalmente a sociedade por não terem melhores profissionais, perde o mercado produtivo, perde as empresas por terem melhores profissionais para as suas entidades. Vota-se a terceirização total e irrestrita, que atinge professores e profissionais de educação. Agora, vota-se uma PEC para flexibilizar o princípio de que a educação pública necessariamente tem que ser gratuita, com a fala da secretária executiva do Ministério da Educação, que dá a entender que a graduação pode passar por cobrança. E onde é que a gente vai parar? Será que as senhoras e os senhores querem ficar marcados e carimbados por quem quer privatizar a educação pública brasileira? Eu tenho a certeza que muitos dos senhores e das senhoras não. Tem aqueles parlamentares que, por convicção, defendem a terceirização e a privatização do serviço público. O que não é o nosso caso. A gente é contra o processo de privatização e terceirização. Essa casa tem a obrigação de se posicionar e legalizar essa situação. Nós conversamos com muitos daqueles parlamentares que no primeiro turno votaram contra. Eles entenderam a mensagem e votarão conosco. E as instituições públicas de ensino, como a COP, que está aqui também hoje, Luiz Pinguelli Rosa, que esteve conosco semana passada, estão conversando com os parlamentares e dizendo: não, essa PEC não ameaça a gratuidade do ensino. Sim, essa PEC nos ajuda a buscar uma nova fonte de renda para o ensino superior brasileiro. Vi defesas aqui de quem é favorável à matéria, ao seu segundo turno, de que ouviu representantes das faculdades, dos cursos, mas não ouvi falar que ouviu-se os representantes dos alunos carentes
que precisam do dever e da obrigação de um governo federal de prestar um ensino público de muita qualidade aos nossos jovens e jovens brasileiras e brasileiras. Votei no primeiro turno muito convicto que essa PEC não faz bem à saúde da educação pública brasileira, como farei agora também no segundo turno. O governo, a República, não pode se esvaziar de seus deveres, terceirizando a quem usa o dever de pagar por um curso que a Constituição é clara. Educação pública gratuita. E eu peço, venho do estado jovem, que é o meu Tocantins, que tem em seus jovens muitos carentes que precisam de uma assistência dos seus cursos para lhes dar melhor condição de vida, mas também com a sua gratuidade. É preciso dizer algumas verdades sobre essa proposta. Primeiro, é apenas lato sensu. Segundo, não envolve cursos de saúde e educação. Terceiro, não está incluído mestrado e doutorado, não está incluída a graduação e hoje já é feita a cobrança pelas instituições que precisam de uma segurança jurídica. Votar contra essa matéria é fortalecer as instituições privadas que queiram dar a oferta desses cursos. A rede, com muita responsabilidade, fez um estudo, fizemos a exigência da retirada de várias questões aqui dentro, não abre caminho para outras possibilidades. Qualquer outra alteração depende de nova votação com maioria qualificada de 308 deputados e é preciso responsabilidade a pedido dos reitores das universidades públicas que querem esse fortalecimento, que não querem ter que fazer a cobrança desses alunos de maneira ilegal, que não querem deixar de ofertar a graduação, que é importante. Nós temos muita gente humilde nesse país que não chegou na universidade, ela ainda não é obrigatória. Esse dinheiro não vai para nenhuma pessoa ficar rica, não diz para ninguém ter lucro, ao contrário das instituições privadas, e é o fortalecimento das universidades públicas, porque elas fazem o gerenciamento do seu próprio orçamento, elas têm autonomia de orçamento, para tanto, elas precisam dessa qualidade. Quando o representante do PROIFES disse, a nossa posição sempre foi de que a graduação e a pós-graduação não devem ser cobradas, até por questão de realidade nacional, diferente do Brasil para outros países, a secretária interferiu e disse, aspas, mas vai ser, sinto muito, mas vamos cobrar mensalidades. Então Casiane tem que explicar. E aí não dá para a gente achar que depois dessa manifestação temos o direito ainda de ser ingênuos. Todo respeito aos companheiros da rede, é a hora de dizer não à privatização da educação, particularmente da educação universitária, que tem dado grandes frutos. Basta ver as matérias de hoje, que mostram dois inventos importantes depois da crise da carne fraca e da carne podre. Contrariando expectativas, a proposta foi rejeitada, mesmo com orientação favorável de líderes aliados ao governo. Faltaram 4 votos. Sim. 304, não, 139, 2 abstenções. Viva a educação pública e gratuita! Viva a educação pública gratuita e de qualidade! As dificuldades financeiras dos Correios, com fechamento de agências, queda da qualidade dos serviços e possibilidade de demissões de funcionários, levaram deputados a discutir as causas dessa situação e o futuro da empresa. Está na agenda de atuação de Michel Temer a privatização dos Correios do Brasil, já indica demissão, inclusive de concursados. 117 mil trabalhadores e trabalhadoras vivem uma instabilidade absurda em 12 mil agências. Eu quero destacar que em mais de 200 correios no mundo, somente 18 têm participação da iniciativa privada e vejo neste momento que estão desligando, já estão sendo demitidos por meio de um PDV 5.500 trabalhadores dos Correios. Fica a minha indignação, minha denúncia, porque 30 milhões de correspondências são entregues todos os dias por essa empresa pública, que é a cara e a coragem do Brasil. Vou fazer uma contestação à fala de um deputado ou uma deputada do PT que falou aqui há pouco sobre os Correios, de dizer que os Correios estão passando por processo de desmonte, mas não diz que foi o PT que desmontou essa empresa importante. 5 bilhões em dívidas deixadas de uma gestão equivocada
que levou a empresa Correios a praticamente falir. Eles não lembram disso. Eles não falam que praticamente quebraram a Petrobras. E aí vem aqui fazer o discurso como se a culpa fosse de todo mundo, menos da gestão petista. Se o Correio está em dificuldade, está fechando agências hoje, é por responsabilidade direta do Partido dos Trabalhadores e a sua gestão extremamente equivocada. Querem prender os Correios? Não vem dizer que o PT quebrou os Correios. Até quando vocês vão ficar dizendo que é o PT que quebrou o Brasil? Até quando? Vocês já têm mais de um ano que estão governando, gerando desemprego. Será que em 2018 vocês vão estar dizendo para o povo que a desgraça que vocês estão fazendo para o Brasil é culpa do PT? Onde as empresas brasileiras não conseguem ganhar mais nada nesse país, estão falidas. E as empresas da Espanha, dos Estados Unidos, da Europa, é que estão hoje chegando aqui e se apoderando a preço de banana do nosso capital, das nossas empresas e da nossa Petrobras. Aqueles que estão ali na tribuna falando do Correio, tenham uma santa paciência, tenham o mínimo de dignidade, se constranjam com a mentira. Pelo amor de Deus, dá uma olhada nos balanços do Correio. Numa gestão perdulária, vergonhosa, empregaram irresponsáveis, dilapidaram o Correio. O Correio, uma empresa sem concorrência, foi como a Petrobras quebrada pelo PT. E agora eu tenho que ouvir essa cantilena de crítica que o Correio agora que está quebrando. Mas então uma empresa com essa história, aquele tamanho, ia ficar ruim em 6, 7 meses? Não, ela quebrou porque vocês foram vorazes. Aliás, petista no governo é como nuvem de gafanhoto em lavoura de milho verde. Por onde passa, só sobra o talo. Quando sobra, tá? Alto lá com dar conselhos. É preciso ter autoridade para dar conselho. Como o governo não conseguiu destruir o programa, estão fazendo, deputado Caetano, estão fazendo a estratégia que a gente conhece muito bem quando quer detonar com a política pública, mas não pode pela aceitação da população. Começa a minar. No final do ano, soltaram um edital que não dava bonificação para os médicos que fizessem o programa Mais Médico terem pontuação no programa de residência. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. O plenário prorrogou a CPI da FUNAI e do INCRA. Criada sem fato determinado, é um braço ruralista contra indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e apoiadores. Fizemos um projeto conjunto aqui, que foi aprovado na Câmara e depois também no Senado, liberando a produção da fosfetanolamina sintética no Brasil. Porém, qual não foi a nossa surpresa ato contínuo? O STF proibiu a produção dessa substância aqui no Brasil. O que ocorre agora, senhor presidente? A fosfetanolamina sintética começa a ser produzida nos Estados Unidos.